Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, daqui vos fala o apóstolo Josadak, especialista em paternidade espiritual, voltando para essa rede linda que é o Instagram e também me conectar com os amigos pelo qual os tenho seguido. No dia de hoje eu estou começando uma série nova, tanto em nosso canal do YouTube, tanto aqui na nossa página do Instagram. E esta nova série a gente vai estar desenvolvendo vídeos, muito relevantes, sérios, e acredito que será de grande benefício para a vida, para a alma de quem estiver me acompanhando e de quem estiver realmente interessado em aprender e colocar em prática. Acreditamos que Deus tem um tempo novo para nós e acredito também que esse tempo será um tempo produtivo que a gente vai passar junto, tanto aqueles que terão a oportunidade de ver nossos vídeos no YouTube e tanto você que estará aqui me acompanhando pessoalmente. Que Deus abençoe a você e que nessa nova série Deus possa honrar a cada um de vocês, amigos, colegas de ministério, pregadores, pregadoras, todos aqueles servos de Deus que nos acompanham na nossa redes sociais. Que Deus possa honrar cada um de vocês, que Deus possa abençoar poderosíssimamente. Então, me conectando com vocês hoje e nesse exato momento, eu quero compartilhar com você nessa primeira live ao vivo aqui no Instagram com relação à série de vídeos, que eu estou elaborando e também estarei já fazendo subir no YouTube. Eu estou falando sobre pecado e sabedoria. Por que pecado e sabedoria? Foi uma série que Deus colocou em nosso coração e a necessidade de compartilharmos a respeito desses dois assuntos, sobre pecado e sabedoria. Na maioria das vezes, as pessoas têm tido muita dificuldade de lidar com o pecado em si e têm muita dificuldade de lidar com a natureza pecaminosa. E isso tem levado um desgaste emocional, um desgaste espiritual, um desgaste mental de muitos servos de Deus, muitas servas de Deus. E eu acredito que no máximo possível que eu puder fazer para compartilhar não apenas experiência, mas levar a você um conteúdo rico, poderoso, que possa lhe ajudar e beneficiar a tua alma, para mim já será gratificante. E hoje eu quero começar usando o texto de Romanos. Acredito eu que um dos textos muito conhecido, e não por ele ser apenas conhecido, mas porque Romanos é uma das epístolas extraordinárias que o apóstolo Paulo escreveu, e eu acredito que será de grande benefício nós estarmos estudando um pouquinho sobre o texto e o contexto pelo qual o apóstolo Paulo se direciona a nós. Graças a Deus, obrigado pelos que já estão conectados conosco, e que Deus possa abençoar, honrar a cada um dos irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer o uso do texto sagrado. Se você tem a tua Bíblia e poder me acompanhar, quero estudar com vocês um pouquinho. Prometo ser muito breve, não vou ser longo, prometo ser muito curto, porque o pensamento que eu tenho a compartilhar com você é simples, objetivo, mas que pode edificar a sua vida. Eu acredito na palavra do meu Deus, eu acredito na Bíblia Sagrada, acredito que ela é poderosa para transformar a nossa vida, nossa conduta, e eu acredito também no poder do nosso Senhor Jesus Cristo, que é maravilhoso para transformar e impactar a sociedade que se encontra aí em tempos de turbulência, desvinculação de caráter e até mesmo o desvio de determinados propósitos de vida. Acredito eu que você que está aí do outro lado me acompanhando vai aproveitar alguma coisa dessa live, e acredito que também alguns códigos divinos que Deus vai estar ministrando para você será de algo que vai abençoar você em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja só, Paulo fala em Romanos capítulo 1, versículo de número 25, diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até
As mulheres mudaram o uso natural, do contrário, a natureza. E semelhantemente também os varões deixaram o seu uso natural da mulher, de se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Eu acredito que esse é um dos textos de Romanos muito sério e muito relevante, mas também é um dos textos que acaba confrontando a pobre realidade que nós vivemos e enfrentamos hoje dentro da nossa sociedade. É claro que você já ouviu falar sobre desvio, né, de comportamento, tanto do homem, tanto da mulher. Os homens, né, nos últimos tempos, como fala assim, um grupo determinado ou um grupo específico tem trazido assim uma luta constante com relação às suas aceitações, né? E aqui no Brasil constantemente compartilham sobre isso, sobre pessoas que saíram do guarda-roupa, né? Pessoas que anteriormente nunca se assumiram como gays, nunca se assumiram como homossexual, mulheres que nunca se assumiram como lésbicas. Hoje você vê que as pessoas estão automaticamente, né, saindo desse guarda-fato, uns assumindo a sua identidade, uns dizendo que é o que é, e por aí vai. Mas falando hoje sobre pecado e sabedoria, e o meu tema específico a abordar com os irmãos nessa live é simples, é sobre não trate com leveza. É isso aqui. Não trate com leveza. Olhando para o texto, o apóstolo Paulo foi claro em dizer que os homens trocaram a verdade de Deus e transformaram ela em mentira. Ou então, se tornou muito mais fácil mentir às pessoas para tê-las dentro das nossas igrejas do que falarmos a verdade ou compartilharmos a verdade de modo que a verdade seja evidente e transformadora do caráter das pessoas que frequentam a igreja. Na verdade, um comportamento religioso é diferente de um comportamento de um cristão. Um cristão está disposto a ouvir a Cristo por meio da palavra, e a palavra, não importa o quanto ela seja pesada, o quanto ela seja dura, mas um verdadeiro cristão se importa com a transformação da sua alma. Ele não vai querer que alguém amassageie seu ego, não vai querer que alguém passe a mão sobre a sua cabeça, e muito menos vai desejar que a sua alma seja direcionada ao inferno por meio de pessoas que estão tentando fingir uma meia-verdade que não é. Então, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre trocando a verdade de Deus em mentira, isso aponta para a realidade do novo tempo em que nós vivemos. Tem sido muito mais fácil sustentar determinadas pessoas dentro da igreja por uma mentira do que por uma verdade, porque as pessoas não estão acostumadas à verdade. E sendo sincero que por não estarmos acostumados à verdade, qualquer verdade que bate ou vai diretamente nas feridas da nossa alma, a gente tem a tendência sempre de recuar, colocar para trás e até mesmo colocar um ponto de interrogação com relação a aquela igreja, aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã. Então, nós precisamos entender que a Bíblia não trata o pecado com leveza. E outra coisa que nós precisamos entender uma coisa é a natureza pecaminosa e outra coisa é o pecado. Entre a natureza e o pecado são duas coisas distintas. Ter a natureza pecaminosa é diferente de ter o pecado como estilo de vida ou como uma prática constante. O que mais nós podemos enxergar, as pessoas estão vivendo, se condenando pela natureza pecaminosa que tem. Mas você deve entender que a tua natureza você não pode fugir. Você não pode fugir do teu corpo. Você não pode fugir da tua mente, você não pode fugir da tua consciência como ser humano. O que você deve fazer é transformar a tua mente de tal modo que os padrões de pensamento, os padrões de atitude que você tem, possam começar a se refletir na palavra de Deus. No entanto, olhando para o panorama geral que o apóstolo Paulo está falando, fala de duas coisas. Primeiro, sobre verdade e sobre mentira. Só que depois ele vai trazer a narrativa geral do contexto que
fala dos homens que realmente mudaram o uso natural, e assim como as mulheres também mudaram o uso natural, as mulheres não um 100% de todos, mas há um grupo específico de mulheres que trocaram o uso natural de ser mulher para se tornarem o tal dito nome de sapatona, e homens que se tornaram homossexuais porque acham que não conseguem conviver com mulher, não conseguem lidar com mulher, ou até mesmo não conseguem se relacionar com uma mulher como se fosse uma namorada, uma esposa, ou seja lá o que for. Então o que nós precisamos entender é, se tratarmos o pecado com leveza, nós estamos a matar a igreja a sangue frio. Você sabe que qualquer cirurgia há uma dose de anestesia que deve ser dada ao paciente para sedar ele. Tanto quanto ele está sedado, aí dá-se a oportunidade de desenvolver a cirurgia. Caso não haja uma dosagem específica da anestesia para desenvolver a cirurgia, não será possível fazer a cirurgia. Significa, se tratarmos o pecado com leveza, não teremos a coragem e muito menos a força de tratarmos o caráter dos seres humanos, e principalmente daqueles que estão frequentemente entrando em igrejas. Entenda que a placa em si, ou a constituição religiosa, não transforma ninguém. As pessoas, por que têm muita dificuldade de lidar com o pecado? A questão é simples. Só temos dificuldade de lidar com o pecado porque desconhecemos a nossa natureza pecaminosa. Nós devemos entender que através de Adão somos gerados de uma natureza pecaminosa. E a natureza é diferente da prática do pecado. Por isso que há uma necessidade de construirmos autoridade nas áreas onde nós somos fragilizados. Lugares da tua vida que você é fraco, não adianta você tentar mentir a outras pessoas, porque você sabe, e cada ser humano sabe que área da vida ele é fraco. A única forma de você começar a mudar a tua mente é entender que existe áreas que você é forte e existe áreas que você é fraco. As áreas que você é fraco, você precisa fortalecê-las com conhecimento, com sabedoria e com experiência. As áreas que você já é forte, você precisa continuar a aprimorar e continuar a aperfeiçoar para que você não caia. O que mais acontece é por que áreas que estão cheias de mazela no nosso caráter, no nosso comportamento, dificultam muito a nossa vida. É porque nós não estamos trabalhando nas áreas onde a gente é fraco. Se você é fraco com dinheiro, você tem que trabalhar naquela área. Se você é fraco com mulher ou você é fraco com homem, você tem que trabalhar naquela área. Toda a área de fraqueza é alvo do diabo. Isso significa, toda a área da tua vida que você tenha desconhecimento ou que você conheça muito pouco, você será alvo do diabo naquela área. Então você precisa entender que como é que eu posso trabalhar as minhas fraquezas? Primeiro, você só consegue trabalhar as tuas fraquezas quando você aceita as áreas que você é fraco. Na maioria das vezes, porque trocamos a verdade de Deus em mentira. Resumindo, por que trocamos a verdade de Deus em mentira? Porque nós achamos que é muito mais fácil sustentarmos uma mentira por muito tempo do que sustentarmos uma verdade. Sabemos que a verdade ela tem capacidade de transformação do caráter. Se você olhar para a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19, aonde a Bíblia fala sobre Zaqueu, a Bíblia relata que Zaqueu era um homem de baixa estatura, Zaqueu era um homem rico, né? Mas porém ele tinha um defeito. Ele era um cobrador de impostos, só que ele era usurpador, ou então ele cobrava além do que era necessário. E quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, e o nome Zaqueu segundo o grego significa pureza, imagine só, alguém carrega um nome que não seja o caráter dele, é uma mentira. Quando você mudar o nome de alguém, automaticamente você muda o caráter dessa pessoa. Você está lembrado que quando Deus mudou o nome de Sarai para Sara, Deus mudou o caráter de Sara. Quando Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, você vê que Deus mudou o caráter de Abraão. Então,
Quando ele tinha o nome de Abraão, significa pai de luzes ou pai de estrelas. Agora, quando foi para Abraão, significa pai de multidão. Então, mudou. Quando muda-se o nome, muda-se o caráter. E quando se muda o caráter, muda-se a essência. E automaticamente, o que mais acontece? É que nós tratamos o pecado com uma leveza, achando que é normal. E não é normal. Porque temos dificuldade de trabalhar os nossos pecados. Não significa que você vai viver com esse pecado. Mas quando você aprender a trabalhar as áreas da tua vida que mais te levam a pecar, você vai começar a ganhar autoridade nesta área. É por isso que, quando nós lemos o versículo, você vai perceber que o texto vai ser muito claro em dizer, no versículo de número 25, para você que está com a Bíblia aí, a Bíblia vai dizer no versículo de número 25 que, pois, mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram os servos ou a criatura do que o Criador. A mentira tende sempre a honrar a criatura, porque como seres humanos é muito mais fácil nós mentirmos às pessoas para nós termos ela perto de nós. Agora, quando a gente se torna realista, se torna verdadeiro e a gente bate de frente com as práticas desagradáveis dessa pessoa, automaticamente começamos a ser conotados como que santarrão, que a gente exige demais, que não precisamos pegar pesado, mas não tem como não pegar pesado a uma prática pecaminosa, porque quem desconhece a natureza do pecado se envolve com qualquer coisa. E automaticamente se envolvendo com qualquer coisa, você acaba se destruindo, se acabando, se matando. Você acaba fazendo da tua própria vida um saqueteio de lixo. E você não é um saco de lixo, você não é um caixote de lixo que alguém vai querer colocar os seus pecados sobre você e te fazer carregá-los. Então, nós precisamos começar a entender que o pecado não é assunto de nós tratarmos com uma mão na cabeça. Não, a gente tem que bater de frente com as práticas pecaminosas. Isso significa, a gente não pode condenar ninguém pelas práticas pecaminosas, mas a gente precisa aprender a direcionar essas pessoas a se tratarem, a tratarem seu caráter, a tratarem as áreas de mais dificuldade. E por não termos a capacidade de aprendermos a ouvir o lugar de fragilidade, nós entendemos que as pessoas acabam se afunilando a cada dia mais nesse caminho do pecado, nesse lugar do pecado. E eu acredito que isso tem sido algo muito desagradável. Que Deus nos dê graça e nos dê sabedoria. Gente, isso é muito sério. Então, a única forma de começarmos a lidar com a nossa natureza pecaminosa é ganharmos sabedoria das áreas da nossa fragilidade. Quando você ganhar sabedoria nas áreas em que você é fraco, você vai começar a ter autoridade sobre essas áreas da tua vida. E quando você começar a ter autoridade sobre as áreas nessa área específica da tua vida, você vai começar a ter domínio. E quando você começar a ter domínio, você vai começar a ter autocontrole das tuas ações e das tuas reações. Você vai saber que realmente pecado não é questão de obrigação, pecado é uma questão de escolha. A religião botou na cabeça de muitos que pecado é como se fosse a pessoa é obrigada a pecar. Não, pecado é uma questão de escolha. E por que uma questão de escolha? Porque você escolhe pecar, escolhe não pecar. Você escolhe falar a verdade, escolhe não falar a verdade. A questão não é quem vai ouvir a verdade. A questão é você se está disposto a falar a verdade ou a viver a verdade. Então, pecado é uma questão de escolha. Você escolhe pecar. Ninguém te induz a pecar. Agora, você precisa entender que o pecado tem seus gatilhos. Primeiro, um dos gatilhos que o pecado desenvolve na consciência do ser humano por meio do diabo chama-se curiosidade. Na maioria das vezes, as pessoas acabam caindo em pecado porque são curiosos demais. São curiosos demais. Deixa eu explicar um fato aqui muito simples. Alguém que já viveu no mundo e alguém que nunca conheceu o mundo como tal é diferente. Por exemplo,
Para alguém que um dia já bebeu, já usou álcool, já usou cigarro, já viveu aquela vida torta, desagradável a Deus, sabe que quando ele sai daquela vida, abandona aquela vida, vai ficar dentro do seu coração, dentro da sua alma ou dentro da sua natureza como ser humano, uma coisa chamada saudade. E toda saudade maltratada vai levá-lo a voltar no mesmo caminho, no mesmo lugar que ele saiu. Por quê? Porque a saudade que não se trata, ela nos mata. A saudade que você não trata, você se mata com ela. Por que alguém que é casado se encontrou com o ex da vida, acaba tendo um caso com o ex da vida, porque foi o primeiro dela, e automaticamente acaba destruindo o casamento, acaba destruindo o relacionamento? É porque toda saudade que você não tratar, ela vai se tornar um BO amanhã. Então, o pecado é isso. Então, para quem nunca bebeu, vai viver de curiosidade. Para quem um dia já bebeu, vai viver de saudade. Agora, entre a saudade e a curiosidade, o mais perigoso é quem tem curiosidade, não quem tem saudade. Porque quem tem saudade já viveu. Agora, quem tem curiosidade nunca viveu. Assim é o pecado. Para quem que já viveu envolvido na lama do pecado, muitas são as vezes que o diabo vai desejar que você tenha saudade daquilo. Por isso que as pessoas olham o pecado como o quê? Como algo bom. Aparentemente algo bom. Aparentemente algo agradável, satisfatório. Agora, por que alguém que nunca se aprofundou tanto no pecado vive naquela curiosidade de saber como é que é? Como é que é essa situação? Como é que é, como fala? Como é que é a parada? E você vê que as pessoas acabam caindo por causa desse excesso de curiosidade. Então, se você não tratar a saudade do teu pecado e a curiosidade dos pecados que você deseja, automaticamente você vai cair num ciclo hipnótico. E quando você cai num ciclo hipnótico, você normaliza o pecado. E Deus não quer que normalizemos o pecado. Por que não normalizar o pecado? Porque o pecado não é algo normal. Nunca será normal. O pecado continua sendo pecado. Agora, você e eu precisamos ter sabedoria de trabalharmos a natureza pecaminosa, não o pecado. Uma coisa é o pecado, outra coisa é a sua natureza. Você e eu temos uma natureza pecaminosa e não uma vida de pecado. E por nós, muitas das vezes, não sabermos distinguir isso, acabamos que nos envolvendo em determinados caminhos e que esses mesmos caminhos nos dão para lugares que vão acabar nos decepcionando e decepcionando os outros. Então, não trate com leveza o pecado. Se você tem vício de mentir, você tem vício de falar demais, você tem vício de exagerar nas coisas, você não tem controle quando está no meio das amigas, fala demais. Quando você às vezes perde o controle, você acrescenta alguma coisa que você não viveu, você dá testemunho de uma realidade que você não tem certeza, automaticamente você precisa trabalhar a natureza que é sua. Uma coisa é você cometer o pecado, outra coisa é você trabalhar a tua natureza pecaminosa. Quando você trabalha a tua natureza pecaminosa, ficará muito mais fácil você fugir e discernir o pecado no teu caráter e nas tuas atitudes. Então, pega uma das lições preciosas que eu vou te dar aqui e eu acredito que vai ser de grande relevância. Veja só, se você está com a Bíblia, está com um caderno e você quiser apontar, fica à vontade. Olha só, quando mudamos o nome, mudamos também o caráter, que eu já te expliquei. Quando mudamos o nome, mudamos o caráter. Você está lembrado que quando o diabo caiu do céu para a terra, quando ele foi precipitado do céu para a terra, no céu ele era um anjo de luz, chamado Lúcifer. Só que quando ele desce, chama-se Satanás e muda. Por que muda? Porque automaticamente quando mudamos o nome de alguém, nós vamos mudar a essência dessa pessoa. Então, o que o pecado normalmente faz? O pecado muda a tua essência. Aquilo que não era para você ser, você acaba sendo por meio do pecado, por meio da prática do pecado. Então, o objetivo do pecado é sempre mudar a sua essência.
Você e eu temos uma natureza. Nessa natureza temos uma essência. Essa essência chama-se alma. E dentro dessa alma temos emoções, temos reações. E automaticamente de todas as reações e emoções que nós temos dentro da nossa alma, quando elas não são bem tratadas ou quando elas não são domadas, elas nos levam a viver a realidade daquilo que o pecado quer. Por isso que você vai ver que, na verdade, o diabo é um bom tentador. E quem tenta, segundo a Bíblia, não tem certeza. O diabo nunca sabe que você vai cair. O diabo nunca sabe que você vai errar. O diabo nunca sabe que você vai pecar. Ele nunca sabe que você vai mentir. Sabe onde que ele descobre que você vai mentir? Pelo teu comportamento. Por isso que eu estou falando que quando você aprender a domar a tua natureza, você vai começar a domar as tuas ações. Quando você começar a domar as tuas ações, dificilmente o diabo vai saber que você vai cair. Por quê? Porque te tentar, ele vai lhe tentar todas as vezes e quantas vezes for possível. Só que o diabo nunca terá certeza. O que dá certeza no diabo são teu comportamento. O teu comportamento é o maior indicador da tua fraqueza. Quando você manifesta um comportamento, saiba que todo comportamento que você manifestar vai ser um indicador para saber se você está fraco ou se você está forte. Então entenda, quando você muda o nome, você muda a essência. Se o pecado é uma prática constante na tua vida, você vai mudar a sua essência. Era para ser bom, mas você está sendo mal. Era para ser correto, mas você está sendo errado. Era para fazer o bem, mas você está fazendo o mal. Porque a tendência do pecado é mudar sempre a nossa essência. Segunda coisa que nós aprendemos com esse texto é: quando o pecado já não fere, é porque já se tornou algo normal. Quando uma prática pecaminosa já não te fere, já não te machuca, é porque no teu subconsciente se tornou algo normal. E o que se torna normal no teu subconsciente se torna uma verdade. E toda verdade que o teu subconsciente transmitir ao teu consciente, para você será uma prática menos relevante. Significa, tudo aquilo que já não fere você, já não fere a pessoa de Deus. Ou então, todo pecado que você já não se sente ferido por ele. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Alguém que nunca matou, quando ele pegar uma arma e pela primeira vez ele matar alguém, ele vai ter muito medo, mas muito medo de fazer. E quando ele fizer, ele ainda vai continuar com aquele medo assim, muito palpável no rosto dele, no comportamento dele. Ele vai ficar inquieto, ele não vai ter paz. Só que quando ele fizer isso pela segunda vez, ainda vai ser algo que vai criar temor. Quando ele fazer a terceira vez, ainda vai criar temor. Mas quando ele fazer a quarta, quinta e sexta vez, já se torna normal. Entende que, e o Brasil tem muito dessa, né? Quando os traficantes-chefe acabam matando determinadas pessoas, né? Porque deveram drogas e venderam coisas que não devia e acabou que a polícia acabou pegando. Você sabe que, e tem um conhecimento da real, você vê que quando ele mata a primeira vez, é um pesadelo. Quando ele mata a segunda vez, é um pesadelo. Mas quando ele começa a matar quarta, quinta, sexta pessoa, já se torna algo normal. Para o subconsciente dele, já não é algo que fere o seu caráter, já não é algo que fere a sua integridade. Então, para a mente dele, já é normal. É tal igual o pecado. Por exemplo, você mente hoje, mente amanhã. Ou então você manipula hoje, manipula amanhã. Você acaba fazendo algo errado hoje, faz amanhã, faz depois da manhã. Depois que você passa de 4 a 5 vezes fazendo a mesma coisa, já vai se tornar normal. Isso já não vai ferir a tua integridade. E se não ferir a tua integridade, é porque você já está totalmente domado pelo pecado. E esse pecado já não ofende tanto a Deus e nem tanto te ofende você. Na verdade, a gente acha que não ofende a Deus. Continua ofendendo a Deus porque é um pecado.
Agora, quando é para você, você fala que está normal. Quer dizer, o teu subconsciente já vai estar formatado que é normal mentir, é normal enganar, é normal manipular, é normal fazer fofoca, é normal você ter um comportamento mirabolante com relação a uma determinada pessoa. Quando você normalizar o pecado, é porque ele já não te fere. E se já não te fere, é porque automaticamente você já tem isso como estilo de vida. Terceira lição que a gente aprende para começarmos, para entender que não devemos normalizar o pecado. Terceira lição, não comprometa a tua salvação, não comprometa a tua alma, não comprometa a tua vida por uma vontade indesejada do pecado. Deixa eu te explicar. Se você acompanha a Bíblia várias vezes, a Bíblia fala sobre Arão quando construiu o bezerro. É um texto muito conhecido em Êxodo. Moisés está no monte, orando a Deus, consagrando, e Deus vê que Arão foi impulsionado pelo povo a construir o bezerro. Quando ele vai fazer o bezerro de ouro, a Bíblia disse que o povo incomodou Arão para fazer, porque o povo queria um Deus presente. Ora, se o povo está desejando um Deus presente, é porque não acreditava que Deus estava presente com eles na ausência de quem? De Moisés. Só que a Bíblia vai dizer que quando Deus falou com Moisés, Moisés desce depressa, porque o povo se corrompeu, vão matar todo mundo. O que a Bíblia falou? Que quando Moisés desceu, pegou todos da tribo de Levi e disse assim, matai todos aqueles que cooperaram para a construção do bezerro. Aí a Bíblia vai dizer que mataram um grupo de homens e mulheres envolvidos com o quê? Com a construção do bezerro. Só porém, Arão não morreu, mas Arão foi o cabeça. Aí você começa a entender que muitas são as vezes que a gente fala assim, fulano pecou e não lhe aconteceu nada. Ou cicrano pecou e não lhe aconteceu nada. E por que eu vai me acontecer? Nunca. Isso é um gatilho do pecado. Nunca cometa esse erro de achar que porque fulano caiu, porque fulano pecou, não lhe aconteceu nada, não vai te acontecer a ti. Você é você, eu sou eu. Quando você entender que você não tem nada a ver com ninguém, mas automaticamente com você mesmo, você vai parar de cometer esses erros. E isso é um dos erros mais fatais e um dos gatilhos que mais o pecado ou o diabo usa com que as pessoas acabam caindo e morrendo, não só espiritualmente, mas fisicamente também. Eu sou prova viva disso. Eu tenho amigos que acabaram a acontecer essa realidade. Na verdade é o seguinte, quando você vai na onda de que fulano caiu, nada lhe aconteceu, fulano pecou, nada lhe aconteceu, por que fulano faz e nada lhe acontece? Fulano é fulano, você é você. Então não compare a tua vida e nem muito menos coloque a tua integridade em jogo porque fulano fez, porque fulano cometeu, porque fulano pecou. Fulano é fulano, você é você. Você está entendendo? Quando você entender que o fato de alguém trair o marido ou de um marido trair a mulher não tem nada a ver com você, você é você. Quem traiu, deixa trair. Por mais que não terá lhe acontecido hoje e agora alguma coisa, não significa que ficará impune. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado em seguirmos determinadas práticas que não vão agradar a Deus e vão acabar ofendendo quem? Vão acabar ofendendo tanto a nós mesmos e vão acabar ofendendo a pessoa de quem? De Deus. Então, por isso que não comprometa a sua alma, nem a sua vida por causa do pecado de alguém. Você. Pare de ser ou pare de viver sobre a influência de terceiro. Tem aquele tipo de irmãs, amigas que você fala assim, e daí? Fulana engravidou antes do tempo e lhe casaram. Eu estou aqui me guardando, me preservando e ninguém me casa. Não, não é que ninguém te case. É que para cada um de nós há uma trajetória, há um caminho específico.
Você não pode achar que, porque Jesus morreu na cruz, crucificado, você vai morrer na cruz crucificado. Significa não. Cada um de nós tem o seu momento, seu tempo, sua hora, sua etapa no caminho de Deus. Você precisa entender que você é você. Quem quiser pecar, que peque. Quem quiser errar, que erre. Agora, se você errar, você tenha na tua consciência que quem vai se ferir é você. Então não siga ninguém que fez, porque fulano fez. Sabe aquele tipo de conselho de que todo mundo, né, começa a aparecer dentro da igreja, por exemplo, assim, para quem conhece muito bem o ambiente da igreja, por exemplo, alguém aparece de um carro novo. E você a vida toda está em AP, você sempre se esforçou para ir para o culto e tá apanhando ônibus, apanhando táxi, vai sempre para o culto, se é para a igreja distante. Automaticamente você vai se botar na mão na cabeça e vai dizer, poxa, que bom que fulano conseguiu conquistar. Mas automaticamente eu também queria ter um carro. Só que, ouça uma coisa, você não sabe como é que ele conseguiu o carro. Você não sabe que tipo de meios ele usou para conseguir o carro. O que nos leva a fracassar na vida e a pecar é porque nós não temos total clareza de como é que fulano fez para ter. Por isso é que a gente cai em pecado. Por isso que a gente cai em armadilhas, em gatilhos do pecado por causa disso. Você tem imaginar que quando Moisés desceu do monte, Deus disse, mata todo mundo que estava envolvido com o pecado da idolatria, que ergueu o bezerro. Só que Arão não morreu. A pergunta é, por que não mataram Arão? Opa, aí vem uma questão. Por que Deus não permitiu que Arão morresse? Porque Arão fazia parte do ciclo do sacerdócio e tinha o seu momento para morrer. Agora, pega isso. Em meio a tudo que você deseja viver, em meio a tudo aquilo que você deseja conquistar, todo lugar que você deseja chegar, ser, se tornar, entenda, nunca normalize pecado. Nunca. Nunca ache que mentir é normal. Nunca ache que falar mal dos outros é normal. Nunca ache que opinar demais sobre assunto que não te diz respeito a ele. Não, nunca faça isso. Não caia no erro de levantar bezerro com os outros. Porque é capaz que você morra e essa pessoa vai estar viva. É capaz que você morra e essa pessoa vai estar de pé. Então, vou te dizer uma coisa. Segundo o que a gente aprende na África é o seguinte. Numa lagoa onde tem jacaré, só morre o novo. O que é isso? Alguém que não conhece a lagoa tem maior facilidade de morrer porque não lhe foi falado que na lagoa tem jacaré. Eu que conheço a lagoa e sei aonde pisar, não posso morrer. Automaticamente, é isso que você precisa entender. Instrução vale mais do que blá blá blá. Uma pessoa instruída vale por 10, vale por 1000. Por que em Atos dos Apóstolos, quando Deus mandou separar Saulo e Barnabé para uma obra específica e automaticamente também, quando foi para separar os diáconos, por que Deus disse assim, escolhei primeiro homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, homens estudados, porque Deus não está preocupado em te usar, Deus está preocupado em te dar instrução. Quando você se tornar uma mulher e um homem instruído, você vai entender que a instrução vale muito mais do que ser usado. A corrida para ser usado devia ser trocada pela corrida em ser instruído. Por isso que Paulo vai dizer para Timóteo, apresenta-se como obreiro, que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. As tuas fraquezas, elas fazem parte da tua natureza. Só que na tua natureza tem gatilhos que possam te levar a pecar. Agora, quando você aprende a dominar a tua natureza, você vai aprender a dominar tuas práticas pecaminosas e você evita o pecado. Então, espero que tenha te ajudado numa ministração simples. Poderia falar de muitas outras coisas aqui que ainda de grande relevância, mas eu quero só chamar a tua atenção aqui. Nunca normalize pecado. É isso, simples. Nunca normalize pecado. Nunca torne o pecado normal. Não normalize. Não torne normal pecado. Não torne normal tuas práticas pecaminosas. Porque, todavia,
O que você tornar normal vai se tornar teu estilo de vida. E o teu estilo de vida pode te prejudicar, não só hoje, mas também para a tua eternidade. Então, não trate com leveza o pecado. Beleza? Que Deus abençoe você. Que Deus te guarde. Espero ter contribuído um pouquinho, estar aqui conversar com vocês nessa live aqui no Instagram. Mas eu tenho vídeos mais específicos que serão lançados no YouTube. Deus vai abençoar um monte de vocês. Me siga lá, se inscreve no nosso canal. Deus abençoe a vida do Jonathan. Deus abençoe a vida do pastor Hudson Ribeiro. Que Deus abençoe a vida de Jefferson. Deus abençoe a vida de Daisy. Deus abençoe a vida da Adriano. Deus abençoe a vida de Inês. Deus abençoe a vida de Poliana. Deus abençoe a vida de Monique. Deus abençoe Gilvacer. Nome meio complicado, né? Roberta. Deus abençoe. Viviane. Deus abençoe. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Espero contar com vocês. Se podemos acompanhar todo sábado. A gente está aqui compartilhando um tema específico. E a série que eu estou desenvolvendo é Pecado e Sabedoria. Quando você adquirir instrução, o pecado não vai se tornar mais um problema para a tua vida. Que Deus te abençoe. Espero ter contribuído. E também eu tenho meu novo livro, já está. Livro poderosíssimo, um livro extraordinário para pregador, pregadora, você que deseja pregar a palavra do Senhor. Um dos livros que está revolucionando a mente, a alma e o espírito de muitos pregadores dentro do Brasil e também fora do Brasil. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado por vocês estarem conosco aqui. Obrigado mesmo pelo teu tempo que você tirou para estar aqui nos ouvindo e compartilharmos a palavra do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Fique na paz. Tamo junto.